Em poucos minutos, você acessará uma porta que a maioria nunca percebeu existir. Um espaço onde a defesa constante, a necessidade de justificar cada gesto, cada pensamento, se dissolve em algo mais profundo e silencioso. A maioria se perde em argumentações intermináveis, tentando provar ao mundo que vale, que existe, que é suficiente. Mas e se eu lhe disser que há uma rota completamente diferente, que poucos ousam percorrer? Uma rota onde o poder não está na luta externa, mas na transformação interna da própria sombra. E no final deste encontro, você será introduzido a uma ativação rara, uma chave que desperta algo dentro de você que sempre esteve escondido, aguardando sua coragem. Você já sentiu que, por mais que se explique, ninguém parece ouvir? Que todo esforço para se defender só gera mais desgaste, mais cansaço? Essa sensação não é um acaso. É um sinal da psique pedindo atenção. Carl Jung nos ensinou que existe uma sombra, aquela parte nossa que insistimos em esconder, rejeitar ou negar. É nela que a defesa se alimenta, e é dela que o poder verdadeiro surge quando é reconhecida. A sombra junguiana não é inimiga, é mensageira. A maioria das pessoas vive de forma invertida, gastam energia tentando convencer, se justificar e assim se distanciam do seu próprio centro. Jung nos lembra que a individuação, o caminho da alma em direção à totalidade, exige que nos tornemos observadores de nossos padrões inconscientes. Paradoxalmente, parar de se defender não significa passividade. Significa assumir o controle invisível do seu próprio fluxo. Sinta agora, apenas por um momento, o peso da defesa em seu corpo. Respire e perceba. Onde você se contrai? Onde sente tensão quando teme julgamento ou crítica? Cada micro-retração muscular, cada suspiro reprimido é um mapa da sua psique, revelando onde a sombra se manifesta. Imagine que você pode permitir que essa energia se transforme em força. Os antigos Vedas já falavam de uma energia interior que não se combate externamente, mas se direciona para a transmutação. Na gnose, encontramos ensinamentos que ecoam o mesmo princípio. O verdadeiro poder não reside na justificativa, mas na compreensão profunda de si mesmo. Jung, embora moderno, apenas rearticulou esses princípios na linguagem da psicologia profunda, conectando a espiritualidade com o inconsciente coletivo. Estudos modernos de neurociência começam a validar algo que os mestres antigos já sabiam. Padrões de defesa constantes ativam circuitos cerebrais que reforçam ansiedade e distanciamento emocional. Pesquisas sobre atenção plena e psicologia arquetípica mostram que quem pratica presença e observação da sombra relata mudanças significativas na sensação de equilíbrio e clareza mental. Não é magia, é ciência tocando o que sempre foi sutilmente evidente. A psique reage à forma como nos posicionamos perante nós mesmos. Agora, tente uma pequena prática de atenção. Observe seus pensamentos defensivos sem julgamento. Não lute contra eles, apenas reconheça. Aqui está minha sombra tentando proteger algo. Essa simples percepção é o primeiro passo para virar o jogo a seu favor. Sinta como a necessidade de provar qualquer coisa perde força, como se o mundo externo estivesse finalmente menos relevante e sua energia interna mais presente. Mas isso é apenas o começo. Jung nos mostra que a sombra contém também arquétipos poderosos, figuras da força, da sabedoria, da coragem, que só emergem quando paramos de nos defender. Cada defesa que abandonamos abre espaço para a expressão autêntica de quem realmente somos, e cada resistência dissolvida é um portal para a individuação. Imagine acessar esse campo diariamente, percebendo padrões herdados da psique humana, permitindo que eles se transformem em aprendizado e força silenciosa. Sinta o silêncio que surge quando a defesa cai. Essa é a frequência da alma que não precisa se justificar, que não depende da aprovação externa. A sincronicidade começa a atuar. Eventos, encontros e insights se alinham de forma quase mágica. Jung chamava isso de coincidência significativa, um reflexo do inconsciente coletivo se harmonizando com sua própria jornada interna. Cada momento de não defesa é um micro-despertar. Pergunte a si mesmo:
Quantas vezes você reagiu defensivamente e sentiu desgaste? Agora imagine observar essa reação sem se envolver emocionalmente. Imagine que a energia gasta em explicações se converte em percepção silenciosa, em clareza interna. Isso é parte do caminho da individuação, transformar hábitos mentais em aliados conscientes. Quando você integra a sombra, algo curioso acontece. O mundo deixa de ser um inimigo ou um palco de julgamento. Sua presença se torna magnética, não porque você impõe, mas porque emana autenticidade. Jung afirma que quem conhece a própria sombra, conhece a vida de forma mais profunda. Não se trata de suprimir ou negar, mas de transmutar, de integrar o que antes parecia desordenado. Cada vez que você se defende, cria resistência dentro de si. Cada vez que observa sem reagir, constrói uma ponte para o seu próprio centro. Sinta o peso da defesa dissolvendo como gelo que derrete lentamente, revelando água cristalina abaixo. Essa água é o fluxo da consciência que Jung sempre quis mostrar. Não podemos controlar tudo, mas podemos alinhar nosso interior. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. A sombra contém símbolos, sonhos e arquétipos que aguardam serem interpretados. Jung e a alquimia da alma nos ensinam que cada símbolo não resolvido é um convite à transformação, uma chave para desbloquear potenciais ocultos. Cada resistência dissolvida é uma oportunidade de acessar novas camadas do inconsciente coletivo, trazendo à superfície insights que parecem vir de fora, mas nascem de dentro. Imagine agora observar seu dia a dia. Situações que antes despertavam reações defensivas, agora se tornam oportunidades de reflexão. Cada olhar crítico de outro se torna espelho da sombra própria, e cada crítica interna, um mapa de autoconhecimento profundo. A prática é simples. Perceba, nomeie e transmute. Não há urgência, não há pressa, apenas presença consciente. O legado de Jung nos lembra que o autoconhecimento profundo não é confortável, é transformador. Quem caminha nesse caminho relata mudanças significativas, microdespertares, que somados criam uma revolução silenciosa no modo de viver. Cada passo é ritual, cada momento de pausa é uma alquimia do ser. Você já sentiu que algo dentro de você resiste à transformação? Isso é normal. O inconsciente coletivo contém padrões que atravessam gerações, dinâmicas mentais invisíveis que se perpetuam. Mas a consciência que observa sem defesa começa a dissolver essas correntes, permitindo que a psique se expanda sem medo, sem conflito. Sinta como cada defesa interna, cada justificativa desnecessária, carrega uma história, um medo ancestral. Jung nos ensina que reconhecer essas histórias é o primeiro passo para transcender a repetição. Cada vez que você escolhe não se defender, você ativa um microportal de liberdade interior. E mesmo assim, ainda há algo mais profundo esperando. Um mistério da psique que só se revela quando a defesa é completamente abandonada, quando a observação se torna natural, quase invisível. Jung chama isso de integração da sombra, um ponto onde o consciente e o inconsciente começam a dançar em harmonia. Cada vez que você pratica essa pausa, essa não defesa, começa a perceber sincronicidades sutis, sinais, coincidências, insights que parecem pequenos milagres diários. A psicologia junguiana explica que isso é a psique reorganizando-se, criando novos caminhos internos que se refletem no mundo externo. Visualize agora sua energia sem necessidade de provar nada, sem máscaras, sem barreiras. Cada gesto seu se torna expressão autêntica. Cada palavra ecoa da presença do seu eu profundo. Jung afirmava que a individuação é justamente esse processo de manifestação da totalidade. E quem trilha essa rota sente uma conexão silenciosa com o fluxo da vida. E ainda assim, o que está por vir vai além do que podemos descrever com palavras. Há códigos sutis, arquétipos que só se acessam através da prática consciente, da observação sem julgamento. Cada dia sem defesa é um passo mais próximo desse despertar. Um portal que se abre gradualmente,
revelando dimensões internas antes inacessíveis. Sinta a força que surge da ausência de defesa, a energia que flui quando a sombra é reconhecida e acolhida. Cada reação automatizada se transforma em escolha consciente. Cada julgamento se transforma em oportunidade de autoconhecimento. Jung nos ensina que a psique não é inimiga, é aliada, e a defesa, quando liberada, revela o caminho para a maestria interna. E mesmo assim, isso é apenas o início. Há níveis de integração, camadas da sombra, arquétipos da alma, que permanecem velados até serem explorados com paciência e presença. Cada prática de não defesa é um ritual silencioso que ativa microtransformações, preparando o terreno para o que a consciência ainda não alcançou. Cada vez que você permite que a energia flua sem barreiras defensivas, percebe que o mundo externo perde o peso que tinha. Você não precisa controlar, convencer ou justificar. A presença se torna suficiente. Jung nos mostra que a verdadeira influência surge de quem integrou sua própria sombra, não de quem tenta provar algo ao outro. E mesmo assim, o que está à frente vai além do que qualquer descrição racional consegue capturar. Existem camadas profundas do inconsciente coletivo e pessoal que aguardam ser tocadas por quem escolhe observar sem se defender. Cada micro-escolha de presença é um passo para acessar esses níveis, abrindo portais de insight, transformação e liberdade interior. Cada momento de não defesa é uma ativação silenciosa. Cada percepção da sombra é uma chama acesa na escuridão da mente. Jung explicava que somente ao integrar os opostos internos é possível caminhar para a totalidade. E cada resistência dissolvida é um convite para essa dança profunda. E assim, ainda há muito a explorar. O invisível chama, a sombra sussurra, os arquétipos aguardam e a jornada continua. Cada instante de observação consciente é uma ponte para o que ainda não foi revelado. E cada passo no caminho da individuação aproxima você do fluxo eterno da psique, onde defesa e resistência se transformam em poder silencioso, insight e liberdade interior. E mesmo quando você pensa que já percebeu tudo sobre a defesa e a sombra, há camadas mais sutis que permanecem invisíveis à percepção comum. Cada resistência inconsciente carrega símbolos que se entrelaçam com sua história ancestral, com memórias que não pertencem apenas a você, mas à coletividade da psique humana. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, e nele habitam imagens primordiais, arquétipos que guiam, orientam e, quando reconhecidos, transformam a própria experiência de existir. Sinta agora, como se fosse possível, esses arquétipos respirando junto com você. Imagine que cada justificativa, cada gesto defensivo, é como uma muralha erguida dentro do seu ser. Ela protege, sim, mas também isola. A cada momento que você deixa de se defender, uma fresta se abre, e a luz da consciência penetra nesse espaço outrora rígido. Jung nos ensinou que essa luz é a alquimia da alma em ação. O encontro do consciente com o inconsciente gera transformação, e o que parecia ameaça se torna fonte de poder silencioso. Sinta a tensão que surge quando algo o confronta, quando alguém questiona sua integridade ou sua visão de mundo. Respire fundo e perceba. Essa tensão não é seu inimigo, mas o reflexo de uma sombra não reconhecida. Cada reação defensiva é apenas um sinal de que algo precisa ser visto, compreendido e integrado. Não existe falha, apenas oportunidade. A psique é sábia, mesmo em seu silêncio, e cada emoção reprimida é um mapa para a individuação. Agora, visualize seu eu defensivo como uma figura dentro de você, um guardião que se tornou rígido com o tempo. Jung chamaria isso de uma projeção da sombra. Observe sem julgamento. Sua rigidez é compreensível. Ela surgiu de medos, de condicionamentos herdados, de padrões invisíveis da psique humana. E ao reconhecê-la, você inicia o processo de dissolução silenciosa, onde energia antes gasta em defesa se transforma em presença consciente e vitalidade interior.
E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Cada sonho que você tem, cada imagem que surge em sua mente enquanto repousa, carrega fragmentos da sombra. Jung dizia que os sonhos são a linguagem da psique, símbolos que falam aquilo que a mente consciente muitas vezes ignora. Observe-os como mapas da sua interioridade. Cada figura estranha, cada cenário improvável é um reflexo do que está por integrar. Perceba a força que surge quando se abre para essa interpretação com atenção plena. Sinta agora a presença dos arquétipos dentro de você. A coragem, o sábio, o herói, a criança interior. Todos surgem como aliados silenciosos quando a defesa se dissolve. Jung chamava isso de encontro com o self, a totalidade que existe dentro de cada ser humano. Não se trata de se tornar perfeito, mas de reconhecer e acolher cada fragmento que compõe sua psique. E cada ato de não defesa é uma ponte que aproxima você dessa totalidade. Imagine a sincronicidade surgindo em sua vida. Encontros, ideias e oportunidades que antes pareciam aleatórios, agora aparecem como sinais de alinhamento interno. A psique responde à sua presença e o inconsciente coletivo conspira silenciosamente, guiando você sem esforço, apenas pelo fato de você ter parado de lutar contra si mesmo. Jung descreve esse fenômeno como coincidência significativa, a alma se harmonizando com a vida. Cada vez que você observa sem reagir, percebe que a resistência interna se dissolve em nuances de energia. Cada crítica, cada julgamento, interno ou externo, se torna material para autoconhecimento profundo. Você se torna alquimista de si mesmo, transforma medo em insight, tensão em presença, conflito em oportunidade de expansão. O legado de Jung é exatamente isso, um convite para trilhar o caminho da individuação com coragem e atenção. E mesmo assim, há níveis mais profundos a explorar. A sombra contém símbolos que não podem ser entendidos apenas pela razão. Eles exigem experiência, presença, sensibilidade. Cada vez que você se posiciona sem defesa, mesmo em pequenas situações, está praticando um ritual silencioso de integração. A psique reconhece, absorve e transforma, e o que parecia limitado torna-se potencial infinito. Sinta agora a energia da sua alma respirando com mais liberdade, à medida que a necessidade de se justificar diminui. Cada gesto seu se torna expressão pura, e cada palavra carrega autenticidade. Jung nos mostra que o caminho da individuação não é linear. Ele é feito de ciclos, encontros com a sombra, revelações e microtransformações. Cada passo consciente é um ato de criação interna, uma alquimia silenciosa que molda sua percepção e presença no mundo. E mesmo assim, isso é apenas o começo. O que está por vir é uma dança de arquétipos, de símbolos que esperam serem reconhecidos. Cada reação que você evita, cada defesa que se dissolve, é um convite da psique para explorar novas dimensões da consciência. Jung explicava que a integração da sombra é uma jornada sem fim, uma expansão contínua, onde cada descoberta abre portas para outras ainda mais profundas. Agora, imagine que cada resistência que você dissolveu cria um espaço invisível, um terreno fértil dentro de si. Nesse espaço, os arquétipos antigos podem se manifestar com clareza. A sabedoria do velho, a força do herói, a intuição da criança interior. Cada um desses elementos, antes obscurecido pela defesa, agora se torna acessível, permitindo que você atue no mundo a partir de uma presença profunda e silenciosa. E ainda assim, há mistérios que a mente consciente não alcança. Há camadas de sombra tão antigas e profundas que apenas a observação contínua e silenciosa permite acesso. Cada gesto de não defesa é uma chave, cada insight da sombra é um portal. Jung nos ensina que a individuação é o processo de harmonizar essas camadas, de transformar o potencial oculto em força ativa, e cada momento de consciência plena é um passo nessa direção. Sinta a dança silenciosa dentro de você, onde cada defesa abandonada cria espaço para a energia vital fluir. Cada emoção reprimida se transforma em luz, cada tensão se dissolve em presença,
Jung descrevia essa integração como uma alquimia da alma, onde o que parecia separado ou fragmentado se une em um fluxo contínuo de consciência. E mesmo assim, isso é apenas a superfície do que a psique pode revelar. A sombra contém arquétipos que só surgem quando a observação se torna natural, quando a não-defesa se torna hábito de presença. Cada momento de atenção consciente é um ritual silencioso que ativa microtransformações internas, preparando você para camadas ainda mais profundas da alma. A energia que antes se dissipava em justificativas, agora se concentra em insight, clareza e autenticidade. Cada situação que antes despertava medo ou reação defensiva, agora é um laboratório de autoconhecimento. Jung nos mostra que a psicologia profunda é, na essência, um mapa da alma, e cada passo de não-defesa é uma exploração desse território interno, onde símbolos, sonhos e arquétipos revelam significados invisíveis. E mesmo assim, ainda há portais não revelados. Cada camada da sombra contém mensagens, padrões herdados, fragmentos do inconsciente coletivo. A prática de observar sem se defender é a chave silenciosa que permite que esses elementos surjam, se expressem e sejam integrados. A jornada continua. Cada instante é um convite à expansão e à descoberta da profundidade interior. Sinta agora a força que emerge do simples ato de permitir-se ser sem defesa. Cada micro-escolha de presença ativa algo dentro da psique que antes permanecia adormecido. Jung nos mostra que essa integração é contínua e cada passo consciente abre novas portas, novas sincronicidades, novas camadas de compreensão sobre si mesmo e sobre o mundo. Hoje, você atravessou o limiar de si mesmo. Cada defesa dissolvida, cada sombra observada, cada tensão silenciosa liberada, deixou um espaço onde a consciência respira mais livremente. Algo profundo foi ativado dentro de você. Uma energia ancestral que sempre aguardou o momento de ser reconhecida, agora pulsando entre os arquétipos que compõem sua alma. E ainda falta uma última revelação. Um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que espera ser tocada pela sua coragem. Se essa jornada despertou algo em seu interior, escreva nos comentários. Eu abraço minha sombra e caminho com meu self desperto. Assim, você sela simbolicamente o compromisso com a própria transformação e mostra que está pronto para trilhar a rota da individuação. Se essa experiência ativou em você a percepção do invisível, talvez você faça parte daqueles poucos que escutam o chamado da alma. Inscreva-se e acompanhe essa travessia arquetípica, mergulhando cada vez mais fundo nas camadas da psique, nos símbolos da sombra e nas revelações que a alma traz silenciosamente. Que o self conduza você pelos labirintos internos, onde cada sombra se torna guia e cada insight é uma estrela silenciosa no céu do seu inconsciente. E agora, para você que chegou até aqui, tenho um presente oculto, uma prática junguiana de reconexão chamada Espelho da Sombra Ativa. Encontre um lugar silencioso, a luz suave e um espelho onde possa se ver claramente. Olhe para seu reflexo e observe não apenas o rosto, mas as emoções que surgem. Cada tensão, cada recusa, cada fragmento oculto. Em seguida, faça um diálogo silencioso. Pergunte ao seu reflexo o que ele deseja que você reconheça hoje. Anote palavras, imagens ou sensações que surgirem sem censura. Ao final, feche os olhos e respire profundamente, absorvendo cada símbolo, cada nuance. Esse exercício conecta você ao seu inconsciente de forma direta, permitindo que a sombra se torne aliada e que sua energia se alinhe com os arquétipos que conduzem à individuação.